Estamos recebendo hoje uma pessoa para lá de especial, uma amiga do mundo virtual, mas nem parece que a gente não se conhece pessoalmente. Hoje tenho a alegria de conversar com Lourdes Mariani, consteladora, terapeuta e professora de neurolinguística e também de yoga, não é verdade? Tudo bem, Lourdes? Seja bem-vinda ao meu canal. Tudo bem, Creuza? É um prazer, assim, nossa, é um prazer especial estar aqui falando com você hoje, e principalmente porque a gente está falando de alguma coisa que faz parte do nosso cotidiano, que é coisas que a gente lida no dia a dia, né? Que é a terapia, que é o renascimento, que é o yoga, é todo esse movimento ali que leva as pessoas a encontrarem as suas essências. Lourdes, você viveria hoje sem estar abraçada, amando tanto como você ama todas essas terapias, essas filosofias de vida, esse modo tão especial de viver? Você se vê fazendo outra coisa? Não me vejo. Inclusive, como eu vivi um tempo anteriormente no comércio, às vezes eu falo, mas quando a gente é do comércio, a gente fica pensando, não, botar uma loja disso, botar uma loja daquilo. Aí eu volto e falo, nada a ver comigo, porque na verdade eu não fui do comércio porque era na minha veia, era porque eu era casada com uma pessoa que era do comércio, né? Então aí eu emparcerei com ele e me tornei do comércio, mas eu não sou do comércio. Então não me veria fazendo outra coisa hoje. Então agora vamos aproveitar para você contar para a gente essa trajetória que eu conheço, tenho muita admiração pela sua trajetória. Como que chegaram as terapias na sua vida, Lourdes? Conta um pouco para a gente. Então, sabe que eu estou em Curitiba, moro aqui há quase 40 anos, mas eu sou de Vitória e eu vim para cá casada, apaixonada, né? Como disse a minha filha, você viveu uma história de amor, mãe, não adianta você negar isso. Eu falei, é verdade, foi isso mesmo. Mas, como tudo tem um começo, um meio e um fim, né? A história de amor também chegou ao fim, e aí eu fui experimentando, isso foi trazendo para fora conteúdos meus que eu não sabia lidar. E aí eu me lembro que eu falava, ai meu Deus, eu tenho que descobrir um jeito de encontrar uma saída, porque eu vivia um trabalho compartilhado. Mesmo eu tendo uma profissão da área da educação física, eu tinha 20 anos que não estava mais nessa profissão. Aí um dia, porque eu era uma mãe muito atuante, né, fui numa reunião escolar do meu filho caçula, e lá nós tivemos uma reunião com um professor que usou umas ferramentas da programação neurolinguística, e a partir dali eu fui atrás desse nome, desse local, e eu consegui fazer o primeiro curso. Mas como lá era um lugar onde ensinava terapias, nesse primeiro curso que eu fiz, no mesmo ano eu já fiz o curso de renascimento. Então, ali nesse primeiro ano, eu já comecei a atender como parte do meu curso, já comecei a atender ali mesmo no Instituto. E eu nunca mais saí de lá, fiquei lá por quase 12 anos. Aí eu fui fazendo um curso atrás do outro, um curso atrás do outro, fiz todos os níveis da programação neurolinguística, fiz o renascimento, fiz curso de yoga, enfim, ali eu me tornei eu realmente uma terapeuta de várias abordagens, né? E aí, quando eu encontrei esse universo, eu falei, meu Deus, é isto que eu quero para mim, é isto que eu quero para mim. Mas no início você fala, tudo bem, você encontrou o que você queria, mas e daí? Como fazer disso uma profissão, né? Uma profissão que você possa abrir mão do que você já fazia. E eu me lembro que uma colega minha, que era uma psicóloga, também trabalhava lá, falou, Lourdes, ó, enquanto você está desenvolvendo esta profissão, você permanece nessa. E você vai saindo aos poucos. Foi tão bonito ela ter falado isso para mim. Foi tão assim, né? Ou seja, você não precisa sair imediatamente para ir atuar em outra. Você vai saindo devagarinho. E foi exatamente o que aconteceu. Isso tem quanto tempo que você se dedica às terapias? De 2003 para cá. Tem um bom tempo já, bastante casos já atendidos, bastante soluções. Nossa!
Nossa, muito. Eu poderia escrever assim uma coleção de livros se eu tivesse registrado tudo, como eu comecei a fazer depois da pandemia, que eu comecei a atender no online e todas quando eu comecei a atender pelo Zoom, eu comecei a gravar tudo que eu fazia. Eu estava olhando minha pasta de aulas de yoga aí, eu vou ter que botar um pendrive, eu vou ter que botar Gigante. externo, porque não, daqui um pouco meu computador vai começar. É muito, são 4 aulas por semana, né? E lives são 3 no grupo, que eu faço aberta, e depois tem os atendimentos individuais, que eu também gravo todos. Então, assim, eu estou com o meu computador lotado de material, né? Até os grupos de renascimento, os grupos da curadoria que eu fiz, né? Desse agora do Mente Magra, Peso Perfeito, tudo fica registrado. Então, eu falei, agora eu já posso escrever meu livro, né? Porque eu tô com conteúdo registrado. Coisa boa. E vamos aqui honrar a santa tecnologia, né? Olha só, estou aqui em Cuiabá e você aí em Curitiba. Estamos como se eu estou na sala da minha casa, você também, e compartilhando conhecimento. Hoje o tema central do nosso encontro é renascimento. Mas vamos começar falando desse renascimento para a era virtual. Como tem sido para você, desde o início da pandemia, nascer para a era virtual, Lourdes? Eu sei que é uma das grandes preocupações de muitos amigos terapeutas, é um desafio. Estou contigo há alguns meses e vejo a sua evolução, o seu florescimento. E é muito lindo de se ver. Eu queria que você falasse um pouquinho É. disso. E o mais gostoso, Cleusa, é que você está na sua sala, eu estou na minha. A gente está se relacionando como se a gente fosse antigas amigas, mas a gente nunca esteve perto fisicamente. Exatamente. É Isso é o mundo incrível. virtual. Bem, eu não estava acreditando muito nessa coisa da pandemia e eu dei a minha última yoga, eu acho que foi no comecinho de março. No dia seguinte, uma das alunas, que é minha colega de pesquisa, ela passou uma mensagem para o Lourdes, eu não vou mais para a aula, eu já estou agora no movimento da pandemia, não vou mais em aula presencial. Aí eu acordei, pois isso foi na terça-feira. A minha próxima aula seria na quarta à noite. Eu ainda dei a aula da quarta e da quinta. Na semana seguinte, sem saber nada, se eu usava o Skype, o Meet, eu sabia do Zoom, mas aí eu falei, bom, uma coisa que eu conheço há muito tempo é o Skype, que para o que eu faço não é bom, para aula de yoga não é bom. Pode ser que seja excelente para outras coisas, mas eu comecei a usar o que eu conhecia, né? Aí era uma dificuldade, porque eu aqui à distância precisava acompanhar o pessoal, a execução, porque você não pode dar uma aula de trabalhos corporais sem acompanhar a execução. E eu não conseguia focalizar, enfim. Além de eu não saber como usar a ferramenta, eu nem sei se ela oferece essas opções. Mas eu nasci assim, praticamente num prazo de 5 dias, eu nasci do mundo presencial para o mundo digital. E foi interessante que para a aula de yoga, eu logo pulei de um sistema para o outro. Mas para a aula, para os grupos de constelação, por exemplo, eu fui, né? Eu pensei, eu quero ver como que isso pode ser. Até que quando foi comecinho acho que foi maio, eu falei, gente, eu vou fazer uma live para experimentar, porque, né? Vou fazer um atendimento online. Liguei para minha prima, falei, Laís, você não quer, por um acaso, fazer uma constelação? Ela disse, ai, prima, eu quero. Aí fiz a constelação dela. E foi tão lindo o resultado dela, foi tão bonito o que aconteceu no dia. E depois os resultados, e eu falei, é isto. Quando eu atendi ela, eu atendi com os bonecos, como se fosse um atendimento individual. E na próxima live, eu já fiz uma apresentação com os bonecos e chamei alguém para constelar com representação. Nunca mais eu parei. Isso desde maio para cá, e eu tenho feito, às vezes, 4 lives por semana. Agora eu padronizei para 3, porque senão você também acaba fazendo mais do que seu tempo permite. Mas eu fiquei muito encantada. Aí entra o tal do renascimento. E o renascimento é uma terapia que você dá colo para as pessoas no final da sessão. Era o grande desafio, né? É um Fazer grande online. desafio. Mas eu pensei,
Aí eu soube da Olinda que fazia. Eu falei, para o nosso cérebro não importa se ele está vivendo, se o nosso corpo está vivendo aquilo ou se a gente está imaginando. Fiz um primeiro grupo e tudo, e aí, logicamente, que tem toda uma estratégia de você orientar como que eu vou ver as pessoas fazendo a técnica, que depois eu vou falar, mas foi muito legal, porque foi tão assertivo, foi tão incrível o resultado, que eu tenho uma aluna, que inclusive é nossa colega dos cursos lá do digital, que está só esperando eu fazer o próximo grupo para ela entrar de novo, porque os resultados... Ela falou, Lourdes, eu entendi tudo o que acontece comigo. Entendi quase tudo, ela disse. Porque a gente faz uma abordagem com 3 etapas, né? Uma etapa da troca verbal, uma etapa da técnica e a outra etapa da parte final da técnica. São 3 etapas que eu considero, né? E aí que o renascimento me trouxe os resultados tais quais no presencial, eu falei, se eu fiz o renascimento no digital, eu posso fazer qualquer coisa. E assim tem sido, né? Sua agenda é praticamente a mesma ou até mais intensa que antes, não é? Então, na verdade, o que aconteceu é que eu estou trabalhando em atendimentos mais do que antes. Não que antes eu trabalhasse menos, mas, por exemplo, se eu fazia um presencial, eu tinha todo um preparo do ambiente, um preparo da recepção, o preparo da limpeza, o coffee break, tudo isso era trabalho que envolvia a parte que antecede, né? Com relação ao que fazer, é mais gostoso trabalhar no presencial, uma constelação. Eu gosto muito. Mas eu, assim, em termos de atendimento, aumentou bem mais. Sem falar da amplitude. Hoje você faz com pessoas de qualquer lugar do mundo, né, Lourdes? Exatamente, exatamente. E aumenta muito na verdade, a nossa bagagem de vida também, né? Muito, muito. O último encontro de constelação nossa, a cliente estava em Miami. É muito chique, gente. É demais, né? Eu fico encantada. É muito bom. É por Ó, isso. as aulas de yoga, Creuza, as aulas de yoga, eu tinha um tanto de alunos aqui, né? Claro que quando eu passei para o online, algumas pessoas desistiram. E elas ficaram um tempo e depois pararam, né? Mas, em compensação, eu tive gente de Brasília, eu tenho uma pessoa das Ilhas do Caribe que fazem aula aqui comigo, eu tenho gente de Vitória, de Belo Horizonte, do interior do Paraná. Então, você fica globalizada, né? Super globalizada. E nesse quesito, acho que a gente podia aproveitar, como somos duas terapeutas que utilizamos bem o mundo online, né? Que a gente se aproveita também dessa oportunidade para incentivar os nossos amigos que estejam assistindo a gente, nesse sentido de não aversão às redes sociais, mas usá-las como instrumentos de trabalho. E aí a gente aproveita para agradecer nosso mentor maluquinho, Jonas, né? Que foi o grande motivador. Eu não consigo me esquecer de tanto que ele nos ajudou e ajuda nesse sentido. Nossa, muito lindo de ver, né? Ele faz a gente acreditar no novo mundo, né? Estamos aqui no Novo Mundo e novas mulheres. Novas mulheres. Novas mulheres. Lourdes, eu queria que você falasse agora, eu sei que você está prestes a lançar algo em relação ao renascimento. Conta pra gente um pouco dessa técnica. Eu morro de curiosidade para saber. E tô aqui para saber em primeira mão, porque sabe, né? Jornalista adora a novidade. É, isso mesmo. Então, eu vou contar um pouquinho, Creuza, a história de como eu encontrei o Renascimento e o que ele fez comigo. Então, quando eu ainda estava lá no Instituto da Olinda, eu fiz o curso de formação com ela e comecei a atender lá, né? Na minha primeira experiência de renascimento em grupo, primeiro eu participei de grupos como cliente, né? Eu tive
no final, a gente ganhou colo. E como era um grupo, a gente ganhava colo aleatório, né? E veio o Jair me dar o colo. Foi muito bonito, porque o Jair é um homem todo sério, ele é um músico, né? Que canta lá, às vezes, nos grupos da Olinda. Ele é todo sério, todo formal, né? E ele veio me dar o colo. E o colo é bonito, porque a gente encosta o rosto aqui, como se a gente fosse um bebê, né? A gente senta do lado, né? E só encosta o peito. E eu pude perceber, assim, aquele corpo um pouco rígido, talvez assustado, né? Porque ele também não sabia que era. E eu compreendi como que os homens dão colo para os bebês. Eles não estão com o corpo tão adaptado como o corpo da mulher, né? Eles oferecem um colo um pouco mais tenso, um pouco mais rígido mesmo para o bebê. Mas o mais legal é que eu entendi aquilo como algo da natureza do homem. E eu entendi, assim, foi muito interessante como eu passei a perceber o meu pai de uma outra forma, entendeu? Então, essa foi a minha primeira experiência enquanto renascida. Depois, eu entendi, era um grupo de 6 encontros, é o que eu proponho hoje quando eu faço, né? Num outro momento, num outro encontro, não sei se foi o segundo ou o terceiro, eu entendi e eu tive a oportunidade ali de curar um trauma de nascimento que eu trazia. Mas o que eu quero falar é que um trauma de nascimento, você não sabe que você tem ele até a hora que você cura. Quando você experimenta a cura, você entende o que ele fez com você. Então, eu sou gemelar, e eu fui a segunda a nascer num parto onde não sabiam que tinha segunda. E quando Surpresa. foi surpresa. E quando a parteira descobriu que havia outra, eu penso que ali gerou um medo nela, um medo na mãe, né? Talvez um medo de morrer, um medo de perder o bebê. E eu devia, dentro da barriga, enquanto a minha hora chegava, também ter adotado todos esses medos, esse pânico. Na verdade, eu posso dizer para você que é um pânico. E eu curei com essa história o meu trauma de filas. Eu tinha uma verdadeira aversão a filas. Então, por exemplo, se eu tivesse num sinaleiro, se eu chegasse próximo de um sinaleiro, 5 carros na minha frente, eu não pensava. A minha primeira coisa era olhar para os lados para saber se tinha alguma rua para eu sair. E muitas vezes, eu virei e fiz o retorno pela pista do lado para poder voltar, né? Se eu tivesse num supermercado, na época que as minhas crianças eram pequenas, a gente fazia aquela compra para o mês inteiro, porque tinha muita inflação, enfim. Gente, às vezes o carrinho estava cheio, as crianças já tinham escolhido a bolacha do mês, o chocolate do mês. E eu olhava para aquela fila, gente, eram 3 ou 4 carrinhos. Eu entrava nossa, para mim eu ficava irritada, eu ficava em pânico. Eu falava, não vamos ficar. E as crianças imploravam, mãe, mas nós já fizemos, já tem uma hora que a gente está aqui. Não, não quero saber. E eu virava as costas e largava o carrinho cheio. E aí, isso era para todas as situações de fila. Mas eu nunca tinha me dado conta desse meu comportamento até eu fazer uma sessão de renascimento que eu encontrei essa memória. E desde esse dia foi incrível, porque agora, quando eu estou numa fila, eu até me lembro. Como seria bom se tivesse um lugar para sair? Só que agora eu administro o que vem. Antes, eu era administrada pela emoção. Era tomada, né? Agora sou eu que administro. Se eu tenho tempo, eu fico. Se eu não tenho, eu saio de uma forma completamente consciente. Então, a diferença é esta. Quando você é dominada por uma memória, por um trauma, você nem tem consciência dele. Ele atua sobre você de um modo, ele te toma, ele toma posse de você. É por isso Então, que tem gente que passa a vida inteira com um comportamento que ele próprio abomina e não consegue mudar. É pelo desconhecido, pelo trauma desconhecido. pelo trauma desconhecido, mas muitas vezes, Creuza, ele também não sabe que tem aquele padrão de comportamento. Eu sabia que eu me sentia mal, mas eu nunca imaginei que aquilo fosse um trauma de nascimento.
E eu também não conseguia avaliar a dimensão do que eu fazia. Eu era tomada mesmo, entende? E Então, aí mudou tudo, e aí você se apaixonou tanto pela técnica que hoje você oferece, nós, você faz o Renascimento online, e agora me fala mais sobre o curso. então, a gente tem duas propostas, né? Tem o grupo, que é um grupo terapêutico de 6 encontros, em torno de 3 horas cada encontro, e que a gente atende o grupo. Depois tem a terapia individual, que você atende em torno de 1h30, que você fica só com aquela pessoa. E tem a proposta da formação, que é um curso mesmo para o terapeuta que quer trabalhar com esta ferramenta. E aí são duas propostas diferentes, a terapia e a formação. Em janeiro, eu já estou planejando começar uma formação em janeiro. Já tem muitos anos que eu sou renascedora e tenho muitas histórias para contar, mesmo de cura. Então é isso. O grupo de renascimento deve começar. Era para começar na terça, mas porque eu tive esse atendimento eu vou ter esse atendimento odontológico na segunda e na terça. Provavelmente começa na quinta que vem. Então será quinta, sábado, terça, quinta, sábado e quinta e terça, né? Sempre das 6, em torno das 6 às 9h30 ou das 7 às 9h30. Da noite, né? Esse é da noite. Esse é o grupo terapêutico. Sim, sim. Então, agora, talvez você queira saber como que é uma sessão de renascimento. Gostaria. Isso. Então, a sessão de renascimento, ela é composta em 3 etapas. A primeira etapa, a gente conversa um pouco com as pessoas sobre a primeira sessão, sobre toda a história dela de gestação, de nascimento, como foi o nascimento, como foi a primeira infância, se teve traumas, como é a relação com os irmãos, enfim. Antes da primeira sessão, tem um questionário de umas 20 perguntas que a pessoa responde e manda para mim antes. Então, no primeiro encontro, a gente conversa um pouco sobre esta história e nos encontros que se seguem, a gente conversa um pouco sobre como foi a última experiência de renascimento e o que ela percebe que atuou ou o que aconteceu com ela durante a semana. E nesse momento é impressionante como as pessoas vão fazendo conexão. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim: nossa, durante essa semana eu fiquei tão preguiçosa para levantar. Ou ela fala: eu tive uma gripe, um resfriado. E tudo isso dali são experiências que ela viveu depois, assim, no primeiro período depois do nascimento dela. É muito engraçado, porque quando você se prepara para uma sessão de renascimento, você se prepara para começar o seu processo de renascimento, eu falo assim: a partir da hora que você decide renascer, começa a observar o que acontece com você. Os sonhos, as pessoas que chegam, os telefonemas, porque quase sempre surgem coisas do seu tempo de nascimento. Por exemplo, a tia que fazia muitos anos que não te ligava, te telefona, a madrinha, você pega um resfriado, você fica irritada. Então, tudo isso dali tem a ver com a sua experiência da sua experiência de nascimento. Mas então, esta é a primeira parte de uma sessão, tá? Num grupo, o que você fala enriquece o outro, o que o outro fala enriquece o outro, porque Uma troca. isto, na medida que você vai contando o que aconteceu com você, o outro vai tendo insights sobre o que aconteceu com ele, né? A segunda parte, que é praticamente o coração do processo de renascimento, é uma técnica de respiração que a gente chama de respiração circular, que é uma respiração onde a gente inspira e expira com o equilíbrio de tempo. Não tem eu inspiro mais e na hora de expirar eu faço mais curto. Não, a gente faz com o mesmo tempo, é um equilíbrio. E esta é uma respiração também que não tem intervalo entre a entrada do ar e a saída do ar. Ou seja, por isso que ela é circular. Quando acaba um, entra o outro. E esta é uma respiração
tão poderosa, porque ela acorda todas as suas memórias do passado, aquelas memórias que estão exercendo uma influência significativa sobre você. Até a gente fala para as pessoas, olha, enquanto você não tiver liberado, não faça essa respiração sozinha, porque pode ser que surjam memórias que você não dê conta. Você precisa de ter um suporte, alguém na retaguarda que te conduz, que te orienta, né? Então é isso, porque realmente é uma respiração poderosa. Tanto que a gente que dá aula de yoga, a gente sabe, respiração abdominal assenta, acalma, desacelera os pensamentos, né? Então, por exemplo, se uma pessoa está em pânico, pode ter certeza que ela está fazendo essa respiração que eu falei aqui. Ou ela está respirando ainda mais rápido e mais curto, ela está respirando acelerado. Se essa pessoa que está com uma crise de pânico se lembrar de respirar abaixo do umbigo, movimentando só aquela parte, e fizer respiração longa e profunda, em questão de minutos ela sai da crise. Incrível. Maria Lourdes Mariane, é muito mais chique falar Lourdes Mariane. O grupo, então, que começa agora, seria uma preparação também para quem quer fazer a formação? É recomendável que se participe do grupo primeiro para ter mais familiaridade? Olha, Creuza, para a pessoa fazer, para a pessoa se tornar um renascedor, o pré-requisito é que ela seja uma pessoa renascida. Que ela tenha pelo menos participado de uns 10 encontros em grupo, não 10 grupos, uns 10 encontros, e pelo menos uma meia dúzia de sessões individuais. Porque não tem jeito de você ir trabalhar com as memórias de nascimento do outro e você estar ainda com os seus traumas de nascimento, não é? Então, isto é fundamental, que ela Perfeito. faça. Não faz igual a minha colega psicóloga, que teve todos os filhos dela de cesariana, né? E claro que havia ali naquela mulher um grande medo de parir. Quando a cadela dela foi parir, ela não deixou a coitada da cadela fazer um parto animal, que hoje a gente fala que não é mais parto humanizado, é parto animalizado, porque é o parto original. Ela não deixou a coitada da cadela fazer o parto. Ela fez uma porção de intervenção e no final das contas ela não deu conta, porque a cadela ficou interferido no processo, alguém interferiu, ela bloqueou, e aí teve que chamar a veterinária, e eu escutando ela contando, né, eu falei, ai meu Deus, era só ter deixado a cadela parir que ela ia fazer tudo certo. É incrível. Lourdes, quais são, só curiosidade mesmo, quais são os traumas que mais aparecem, assim, os mais corriqueiros? É lógico que depende de uma pessoa para outra, mas quais são aqueles que já dão efeitos imediatos de desbloqueio? Tipo, você faz o renascimento e em seguida você já está mais leve para a vida, mais livre, mais liberado. Então, eu não saberia te dar esta resposta, mas eu vou te dar uma resposta com base no que os clientes trazem para mim. Porque é claro que um parto, quando a mãe é carregada de medos, o bebê tem medo de vir para a vida. Então, para aquele bebê, viver é assustador. É arriscado, né? Exatamente. Um parto de fórceps, por exemplo, ele pode gerar num bebê uma decisão, que a gente chama de decisão, de que nascer é um sofrimento e é doloroso. Por que ele traz essa memória? Porque na experiência dele de nascimento, o fórceps foi uma intervenção de muita dor provocada no bebê, não é? Então, via de regra, um parto de fórceps cria um trauma em relação a mudanças, em relação a fases de transição. Por exemplo, uma pessoa precisa mudar de casa, mudar de cidade, precisa sair de um relacionamento que não faz mais sentido, quer mudar de profissão, quer mudar do presencial para o online. E essas mudanças geram tanto sofrimento, tanto medo, que essa pessoa fica bloqueada e paralisada.
Então, cada tipo de nascimento, ele gera um padrão de crenças e respostas e decisões sobre a vida diferente um do outro. Então, este é um padrão gerado, possivelmente gerado por um nascimento de fórceps. Então, cada tipo de nascimento vai ter o seu efeito, não é? E quando uma pessoa tem essa experiência do fórceps e que ela realmente confirma todas as dificuldades e os sofrimentos em relação à transição, a fases de transição, é uma das primeiras coisas que ela vai curar. Que ela começa a enxergar aquela transformação, aquela passagem para outra etapa de uma forma mais leve, de uma forma mais natural e que necessariamente não tem que gerar sofrimento, nem dor. Literalmente a pessoa nasce para a vida adulta, para ser o que ela quiser. Isso mesmo. Lógico, não é mágica, né, Lourdes? Eu gostaria que você falasse sobre isso, que não existe mágica, né? É isso mesmo, Cleusa. O que você falou agora foi muito pontual, porque eu proponho 6 encontros para um grupo, mas isso não quer dizer que em 6 encontros você pode se considerar renascida, porque a depender da sua jornada de crescimento, de cura e de evolução, e a depender do tamanho do trauma que você trouxe, você vai precisar muitas sessões. O pai do Renascimento faleceu o ano passado, se eu não estou enganada, foi no mesmo dia do Hellinger, tá? E ele falava assim que renascimento é para a vida inteira, que a gente nunca mais pode parar de renascer, porque cada vez que você renasce, você cura uma camada em você. Só que aí brota outra camada. É claro que a cada camada você está muito mais curada, muito mais livre. Mas eu diria para você, Creuza, que antes do renascimento, nós não somos tão livres quanto a gente gostaria de ser. Então, para quem se interessou, porque eu já estou aqui até sonhando em poder participar desse grupo, seria muito incrível. Vamos ver se eu consigo, tentarei. Vamos ver, esse vamos ver é abominável, né? Mas é muito interessante. Certamente eu farei em algum momento. Como que as pessoas fazem para falar contigo? Quais são suas redes sociais? Aproveita para fazer o merchan. Ok, então o meu nome nas redes sociais é Lourdes Mariane, né? É Lourdes, escrevendo Lourdes. Eu estou no Instagram, eu não administro meu Instagram, quem administra é a Juliana, né? Que eu não tenho tempo. Meu Facebook também é ela. Agora eu estou também no WhatsApp, eu me mantenho o tempo todo conectada. O meu telefone é o 41 99611 3067. Qualquer coisa me chama no particular, que a gente vai falar muito mais. Eu digo assim que cada mensagem falada ou escrita no WhatsApp é muita gostosura para mim responder, sabe? Tanto que chega a mensagem eu já respondo, a não ser que eu esteja atendendo, daí fica só para depois. Então é isso. Eu vou agradecer muito, muito, muito ter falado com você. Passou tão rápido. A gente não vai continuar falando mais 1 hora por causa dos nossos clientes que também podem nos acompanhar lá na rede, falar com você no WhatsApp, que é bem mais interessante, inclusive, falar direto com você, que é sempre tão atenciosa. Eu quero agradecer pela sua oportunidade e quero renascer. Ok, Creuza. E só lembrando que eu também tenho um canal no YouTube e lá eu tenho uns vídeos sobre o Renascimento e tenho também uma entrevista sobre o Renascimento que eu fiz há muitos anos atrás, mas como está lá, foi uma TV do Rio Grande do Sul. Então, nessa entrevista também eu faço uma fala bem completa e na última live que eu fiz, que foi uma palestra, eu acho que foi 1h50 de conteúdo, só sobre o Renascimento. Excelente. Eu vou reunir todos esses produtos na matéria que eu estou disponibilizando aqui no meu site, que é o Jardim Magnólia, e vai ficar tudo junto para facilitar. Vou salvar Ok. tudo no YouTube junto com essa nossa entrevista e vai ficar disponibilizado aqui também pelo site.
Então, eu só Sim. quero agradecer e continuemos juntas, sempre renascendo para o que há de melhor na vida. Muito Isso obrigada, mesmo. Lourdes. Você é muito especial para mim. Muito. Querida, eu que te agradeço. Foi muito especial você ter me convidado para essa entrevista. Amei de verdade. E você é a nossa próxima renascida do grupo, tá? Deus quiser. Já Olha, está convidada. Lourdes, eu sou a 17ª filha de parto normal. Então, você imagina, né? Claro. Tem Quando algumas... você chegou, quando você chegou, a mensagem era: pode vir, porque está livre. O mundo é seu, né? Nasceu. Sagitariano. Exatamente, né? Lourdes, muito obrigada. Eu amo falar contigo e tenho certeza que será de muita valia para todos que estão nos vendo aqui. Até Valeu, Gleuta. breve, Eu que te Lourdes. agradeço. Até breve, Namastê. querida. Namastê. Beijinho.